Aí eu já tô aqui, eu acho. Olha lá, Hélio já entrou. Danilo, Thalita, Yane, Lázaro, Getúlio. Vamos lá. Boa noite a todos. Oi. Boa noite a todos. Como vão? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos ver se a gente consegue uma boa conexão com o Hélio. Grande Hélio! Tamo junto, meu amigo. Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Na santa paz, graças a Deus aí. Que E ó. você, como é que tá? Aqui tudo em paz, tudo em paz. A gente feliz, as pessoas Amém, meu. entrando, Marcelo entrando. Ó, o Marcelão aí, Túlio, irmão da Thalita. Que coisa Família boa. também participa, viu, Martins? Oh, só participam todos. Grande Show. Hélio. O que é que a gente precisa fazer hoje? Hoje a gente vai bater um papo sobre propriedade intelectual nesse primeiro ciclo que a gente está fazendo sobre o ecossistema de inovação do Estado de Sergipe. E dando continuidade a isso, eu queria dar uma boa noite especial a todos que aqui estão. A gente ainda está aprendendo com as lives, com essa nova forma de disseminação de conhecimento, mas a gente vai batalhar junto com esse super parceiro que é o Hélio, Obrigado, Martins. do INPI, parceiro não só da Universidade Federal de Sergipe, não só das outras instituições de ciência e tecnologia aqui do Estado, mas também parceiros de todos que fazem parte do ecossistema de inovação aqui do Estado de Sergipe e de outros locais. A gente sempre tem começado, né, Hélio, prestando nossas condolências às vítimas do Covid-19. Já são mais de 16 mil vítimas no país, aqui no Brasil a mesma coisa. Então, infelizmente, condolências a todos os familiares das vítimas que vieram a óbito nesse tempo de pandemia. Mas hoje a gente vai ter o prazer aqui de bater um papo com você, de bater um papo com o Pedro, e eu preciso marcar aqui o título, que estão me dizendo aqui que eu tenho que fixar o título. Os protocolos. Aqui, dos protocolos, exatamente. Então eu vou fazer isso aqui enquanto você começa aí, pode ser? Pode, amigo, pode sim. Manda Então bala. mande bala aí que eu já vou aqui colocar esse título Vamos aqui. lá, Martins, fica à vontade aí. Então, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer aí a esse grande parceiro que o INPI Sergipe tem, que é a Sintec. Professor Martins, um entusiasta do nosso ecossistema de inovação. A gente já trabalhou muito o ano passado em vários eventos. E é um grande parceiro aqui no estado. Tem feito aí esse trabalho agora desse Hackeando o Instagram, que é um evento que conseguiu unir, não todos, né, porque ainda vamos ter outras oportunidades, mas conseguiu unir diversos atores do ecossistema do estado. A gente tem o Inova Mais, a gente vai ter também a participação do Sebrae num próximo período, temos a UNIT, temos o programa de pós-graduação aí da UFES, professor Lucindo, um grande abraço. E agradecer as suas deferências à minha pessoa, Martins. Você sabe que comigo pode contar. Quero também agradecer a participação de colegas aqui, de familiares, amigos, novos amigos, que a gente está tendo aqui a honra de ter em Aracaju. E vamos conversar sobre propriedade intelectual, propriedade industrial, desmistificar esse conceito, né? Esse nome, desmistificar,
eu e o Martins, a gente teve esse nome junto. A gente conversando, querendo elaborar uma palestra. E é um nome, Martins, que ficou consolidado, viu? Tá agregando bem. Porque a ideia é essa, gente. O conhecimento não é nada do outro mundo, não é nada difícil. Naturalmente, você tem que ir em busca dele. Então, o que a gente faz é isso. É dar algumas dicas, é orientar de alguma maneira, mas cabe mais ao usuário, ao pesquisador, ao professor, e se aprofundar. Entendeu? E vamos lá, Martins. Manda bala, meu amigo. Então vamos lá. Eu queria, antes de dar início ao nosso bate-papo aqui, pessoal, sintam-se à vontade para fazer perguntas. O Hélio é aberto a todas as perguntas que vocês quiserem saber sobre o sistema patentário brasileiro e sobre a propriedade intelectual. A nossa ideia aqui é tentar descomplicar um pouco e tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Então, antes de dar início, eu queria pedir desculpa às pessoas da nossa última live da sexta-feira. A minha inexperiência aqui ainda, eu finalizei ainda sem dar o devido boa noite, porque senão a gente não conseguia finalizar o tempo e gravar a live do nosso Instagram, que está lá no feed do Sintec, e está no feed também do Tiradentes Innovation Center, ao qual a gente agradece a parceria da última sexta-feira. Mas, dando início, Hélio, acho que a gente já tem uma pergunta aí. Vamos começar com uma pergunta do pessoal, que é o Marcelo, Vamos lá. nosso parceiro, que está perguntando... Grande idosa. Como Excelente utilizar... parceiro aí do Sergipe Tech, está sempre com a gente, fazendo mentoria lá no Sebrae, com a UFES. Boa noite, meu amigo. E o Marcelo pergunta assim: como utilizar as patentes existentes no INPI ou mesmo no Sintec para a criação ou melhoria das startups? Mas antes de começar com essa pergunta do Marcelo, eu queria que você introduzisse para a gente, porque tem o nosso público é bem variado, e depois você podia entrar na pergunta do Marcelo, que é como saber se uma invenção ela é patenteável, Hélio. Vamos lá, Martins. Conversa muito boa. Antes de a gente saber se uma invenção é patenteável, a gente tem que primeiro dizer o que é patente. As pessoas confundem muito patente, principalmente com marcas. Como eu falei semana passada aqui numa live do Sebrae, todo dia, meus caros, as pessoas entram lá no INPI dizendo para mim: Hélio, eu estou vindo aqui patentear a minha marca. Então a gente já começa a dizer que patentes não é marca. O que é marca? É aquele sinal distintivo que serve para diferenciar produtos e serviços para o consumidor. Quando a gente pensa em patente, a gente tem por trás de uma patente uma invenção. Ou seja, o inventor, o pesquisador, o professor universitário, o usuário lá no sertão, no Grande Sertão do Sergipe, ele desenvolveu um produto ou um processo. E que não necessariamente deve ser complicado. Isso a gente tem que já começar a brincar com esses conceitos. Tá certo? Então a patente é isso. É um produto, é um processo. Eu sou da área de farmácia e eu não me furto desse exemplo. Vocês imaginem uma composição farmacêutica. Eu tenho ali dentro daquela composição farmacêutica um comprimido, que é um composto químico, e essa composição ela foi objeto de uma patente, que no Brasil dura 20 anos. Por outro lado, a marca desse comprimido, por exemplo, a empresa Melley, EMS, isso é uma marca. Então, o que é que pode ser objeto de proteção patentária? Basicamente, eu tenho que preencher 3 pré-requisitos. Ser novo, e quando eu falo em novo, novo no mundo patentário é algo inédito. Aquilo não pode existir. Você não pode querer copiar uma invenção de um terceiro e achar que você vai poder patentear aquilo. Então ela tem que ser nova, tem que possuir atividade inventiva, ou seja, você não pode ver as coisas ali e simplesmente fazer pequenas modificações e achar que aquilo ali pode ser objeto de uma patente. A gente vai discutir mais claramente o que é
esse conceito de atividade inventiva, que tantos usuários acabam confundindo. E, por último, aplicação industrial. É interessante falar em aplicação industrial porque, por exemplo, a renda irlandesa aqui, lá de Divina Pastori, aquilo ali é uma indicação geográfica. Você não tem como fazer aquilo ali industrialmente. Então a patente, ela tem essa questão da aplicação industrial. Tá certo? Tudo bem, Martins? Certíssimo. E aí, vamos falar um pouquinho agora, entrando na pergunta do Marcelo, de como uma patente existente no INPI ou no Sintec ajudaria a criação ou melhoria das startups. E aí eu vou começar um pouquinho, Hélio, e você vai me ajudando aí. A grande ideia, Marcelo e demais participantes, é que o conhecimento que é desenvolvido nas ICTs, seja ela na Universidade Federal de Sergipe, seja ela nas outras instituições que tem aqui no Estado, que a gente consiga levar isso para a sociedade. Hoje estamos no mote da startup, todo mundo fala muito de startup, desse novo empreendimento, desse novo modelo de negócio, só que não podemos esquecer também da propriedade intelectual que está embutida neste modelo de negócio. E aí uma das formas que a gente poderia estar fazendo isso, Marcelo e demais, é o tempo de concessão da patente. Ele é um tempo, ele vai falar um pouco mais sobre isso. A gente deposita a patente, isso vai passar por uma série de especialistas no INPI que vão verificar se aquilo atende os itens que o Hélio acabou de mencionar, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Isso tem um tempo, isso tem um trâmite. Felizmente, o INPI tem trabalhado para reduzir esse tempo. A esse tempo a gente dá o nome de backlog. E esse tempo tem diminuído consideravelmente ao longo do tempo. Incrivelmente, vale se frisar, o Hélio pode até corroborar isso, no tempo de pandemia, esse tempo de backlog também tem caído, e tem caído significativamente. E aí, Marcelo, existe uma possibilidade, que é o contrato de assistência técnica, que poderia ser feito antes mesmo da patente ser concedida, mas sob a chancela do INPI. E qual é a grande vantagem que a gente tem nisso? É que, mesmo antes da patente ser concedida, eu garanto o direito de propriedade intelectual da startup, a startup se garante, ela se protege, e ela poderia fazer um contrato de assistência técnica com quem lhe aprouver. Então, esse é o grande detalhe. Eu acho que esse é um caminho que as startups poderiam seguir. O que é que você acha, Hélio? Martins, eu vou nessa sua linha aí. Está coberto de razão na sua fala. Infelizmente, esse tema, propriedade intelectual, propriedade industrial, alguns usuários ainda têm grandes dificuldades. O pessoal das startups, por exemplo, eles não têm sequer a preocupação de registrar a marca. Tá entendendo? Então, com relação àquilo que você estava falando, Marcelo Dózia, como as patentes podem ajudar? Vocês têm que saber que existem bancos de dados nacionais e fora do Brasil. Então, se você, startup, está ali trabalhando uma tecnologia, vamos imaginar uma tecnologia que é muito frequente aqui em Aracaju, células fotovoltaicas, e você está com alguma dificuldade sobre como resolver aqueles problemas. Aí eu vou falar para vocês que a patente, como um documento com muito conteúdo tecnológico, com muita informação tecnológica. Então você vai, tudo na internet, o banco de dados do INPI, você vai entrar na base de dados de patentes do INPI e começar a pesquisar sobre patentes inerentes àquele seu campo tecnológico. Por outro lado, já numa próxima fase, isso que o Martins bem colocou, você ao depositar a sua patente, você não deve esperar a sua patente ser concedida para começar a procurar parceiros. Isso aí. A transferência de tecnologia, ela já pode ocorrer desde quando você deposita a sua patente. Você vai depositá-la, ela vai passar 18 meses ali em sigilo,
O INPI hoje tem o que chamamos de exame prioritário. Você pode pedir para a sua patente ser examinada mais rapidamente, tá certo? Mas o que eu quero dizer aqui é que já existe uma expectativa de direito. Isso Então você aí. pode procurar parceiros. A Sintec está fazendo isso agora, está analisando o pool de patentes que ela tem. A Sintec hoje é o maior depositante de patentes aqui no estado. Só o ano passado eles depositaram quase 40 patentes, de 79 que foram depositadas em todo o estado. Então vocês vejam aí a riqueza de informação que essa turma tem para trabalhar. Entendeu? Isso aí. Vamos Hélio, continuar, Martins. tem uma pergunta aqui que vai nessa linha que você está dizendo, mesmo falando da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: é possível patentear ou mesmo proteger uma ideia pura e simples? Essa tem sido uma pergunta que chega muito lá no nosso programa de pós-graduação em propriedade intelectual. Imagino que deva chegar muito no INPI e também chega no Sergipe Tech, que foi quem realizou a pergunta. O que é que você tem a falar sobre isso? Isso aí é impressionante, né? Esse campo da ideia, é como eu estava vendo uma live do Marcelo semana passada. O cara, ele não desenvolveu ali nada, mas ele já está ali vendendo sonhos, entendeu? Então, quer dizer, gente, ideia não se patenteia. Isso aí. Você tem que tornar aquilo prático. Você tem que resolver um problema. Você vai ter que escrever no documento de patente como você resolveu esse problema. E aí a gente já traz um novo conceito chamado suficiência descritiva. Como é que você vai ensinar num documento de patente como se chega a algo se você não concretizou? Isso então, aí. ideia não se patenteia. Isso tem que ficar claro. Você tem que tornar aquilo ali prático, execuível. Isso aí. E aí, seguindo a nossa linha de live, uma outra pergunta que surge muito, e essa é a nossa ideia aqui, que é descomplicar a propriedade intelectual. As pessoas perguntam muito se é caro, se ela é válida no mundo inteiro, quanto se, uma vez que ele depositou a patente, se essa patente vale para o resto da vida. Esclareça aí para essa turma essas dúvidas aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Essas perguntas são bem pertinentes e vai descomplicar esse sentimento que vocês têm sobre patentes. Às vezes a gente vai conversar com um pesquisador, vai falar sobre redação de patente, e ele fala, não, porque patente é muito complicado, tem uma história de um patentês, nada disso. Tem nada de complicado, meu amigo. Você tem apenas que ver os guidelines adequados. Você não pode querer escrever uma patente sem ler a LPI, pelo menos 5 artigos ali, as instruções normativas do INPI, as diretrizes do INPI. Então vamos lá, por partes. Depósito de patente, R$70 para ICT. Vai pagar, é mais barato do que o registro de uma marca, que é 142. Exatamente. Patente vale no mundo todo? Não, patente não vale no mundo todo. A patente ela é regida pelo princípio da territorialidade. O que significa dizer isso? Que a patente só vale naquele país que ela é depositada. Então, ou seja, e aí os inventores brasileiros pecam muito por isso. Eu estava vendo o ano de 2019, nós tivemos menos de 9 mil depósitos de patente. Enquanto o usuário não residente, ele depositou 20 mil patentes. Ou seja, a turma lá de fora sabe o potencial de mercado que o Brasil tem, então eles depositam a patente na China e no Brasil, na Alemanha e no Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil. E o inventor brasileiro, que é residente aqui, goza de algumas prerrogativas, pode pedir aceleração de exame, a gente tem que falar do exame prioritário, ele só deposita no Brasil, como eu vi numa live um dia desse, aí o cara reclamando. Como é que pode? Eu depositei a patente no Brasil, aí o INPI demora para examinar, aí o americano viu aquilo ali, copiou a minha ideia. Meu amigo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, você quando deposita, você já tem a expectativa de direito. A gente hoje já está examinando patentes que antes levavam 11, 12 anos, em 8. Dependendo do campo tecnológico, 7, 6 anos.
Entendeu? Nós tivemos uma Então a patente que patente, foi concedida agora, Hélio, tem umas 3 semanas. O tempo foi 6 anos. 6 anos, né? Olha aí. Ou seja, está mudando. O backlog do INPI a gente conseguiu reduzir aí de quase 170 mil pedidos para 130 já. Quase 40 mil pedidos saíram da fila de exame. Entendeu? E E eu, como o Martins falou, o examinador, o INPI hoje ele está todo em home office. Está todo mundo trabalhando em home office e produzindo até mais do que quando estava na sede física do INPI. fica dentro de casa. Fica dentro de casa, com certeza. Hélio, tem uma O outra. tempo, só para fechar, Martins, o tempo. Isso. A patente não vale ad eterno. A patente ela vale 20 anos a contar do depósito ou 10 anos depois da concessão. Então essa patente aí, Martins, que foi examinada em 6 anos, ela vai ter 10 anos para utilização daquele produto ou processo. Patente Verdes aqui, meu amigo Douglas aqui, que está lá, é um pernambucano arretado, que está lá em Curitiba, ele foi um dos coordenadores do programa de Patente Verdes. A gente tem Patente Verdes hoje sendo deferida em 2 anos, Martins. Olha só que Impressionante. maravilha. Eu vi, Tecnologias sustentáveis. eu assisti uma palestra no Dia Mundial de Propriedade Intelectual. Foi exatamente isso. 25 meses. Exatamente Isso isso. mesmo. Tem uma pergunta aqui também, Hélio, que eu queria que você falasse um pouquinho. As empresas que Vamos lá. querem adquirir uma tecnologia sobre o depósito de patente podem pedir uma opinião preliminar? Eu não entendi bem não, mas eu imagino que ele viu que tem uma patente, viu que quer trabalhar, que o seu negócio, sua tecnologia já está, aspas, pode estar patenteada, vamos supor que esteja patenteada, e ele quer uma opinião preliminar. Eu não sei se essa opinião preliminar seria do INPI ou a opinião preliminar seria dos depositantes ou dos inventores. É do INPI. Provavelmente do INPI. O que acontece? O que eu tenho a dizer? A opinião preliminar, ela é realmente uma ferramenta muito importante. Você depositou uma patente ali no INPI e você pode já pedir para o INPI, claro, depois que ela passar o sigilo, né, os 18 meses ali, para o INPI se manifestar sobre a mesma. Tá certo? Ele vai emitir uma opinião sobre os critérios de novidade, atividade inventiva. Só tem um porém, Martins. O que eu costumo dizer? É interessante que você procure o NIT, a Sintec, antes de você depositar a patente. Porque se você depositar a patente com algum problema, tipo falta de suficiência descritiva, a sua patente não tem mais como ser resolvida. Ela, por assim dizer, é um nat morto. Tá certo? Porque o critério da atividade inventiva, você pode vir depois e trazer resultados. Você pediu um quadro reivindicatório muito amplo. O INPI fez a busca e diz, Martins, você pediu aqui 10 compostos dessa sua síntese. Só que desses 10, 3 já existem lá na China. Tira os 3 e você vai ganhar apenas os 7. Aí você tira os 3 e vem cheio de resultados de atividade biológica. Está aqui, ó, INPI. Esses meus compostos aqui, por mais que a mudança estrutural seja pequena, eles tiveram uma atividade biológica muito melhor do que aqueles que já existem. Só que, se você já não tiver ensinado na sua patente como obter esses compostos, meu amigo, a opinião preliminar não vai adiantar de nada. Porque você não vai ganhar a sua patente. Tá certo? Então, essa opinião preliminar, ela é uma ferramenta muito válida. Mas para quem já tem expertise, já trabalha com isso, já tem um know-how considerável na redação de patente. Tá certo? O ideal é que o usuário, o inventor, o pesquisador que está escrevendo sua patente, tome os devidos cuidados. E daí eu já vou falar, o INPI lançou o ano passado um programa supimpa, como se diz. Minha primeira patente. Fantástico. Você entra lá, é fantástico. Tem os templates para você já escrever o seu pedido no formato que o INPI pede.
tem exemplos de patentes deferidas. Então você vai lá, área de biotecnologia, vacina, super complicado, como é que é a suficiência descritiva da produção de uma vacina? Entra lá, biotecnologia. Vê uma patente deferida de vacina, que você naturalmente, estudando também, vai aprender a escrever sobre uma patente de vacina. Entendeu, pessoal? Hélio, Lá? tá bombando aqui, Hélio. Tem tantas Show! Que perguntas aqui massa! Que massa! Vamos lá! para te Toca o barco, fazer toca o que... barco. Vamos lá, vou tentar resumir aqui, tá? Tem uma pergunta aqui. Na Vamos área de lá. alimentos, se depositam mais patentes ou se trabalha mais com segredo industrial? Rapaz, Martins, essa informação eu não tenho posse dela. O que eu sei é que patentes no Brasil ainda é uma ferramenta que poderia ser muito mais utilizada. As pessoas não têm ideia da grandeza do que é um documento de patente. O documento de patente, meu povo, é ali a sua vitrine para as empresas. Você submete uma patente ao INPI, ela é publicada, a empresa vê aquela sua tecnologia, seja você professor de ICT, seja você pesquisador, ela que já trabalha na área, ela tem já uma prévia condição ali de saber se a sua patente vai dar mercado, vai ser deferida. Então não tem essa. Não, o INPI demora para examinar, por isso eu não vou depositar. Tolo engano. A patente é a sua vitrine para o mercado. Você com uma patente bem escrita, uma patente bem redigida, com a prospecção tecnológica adequada, você ganha o mundo. A gente tem exemplos hoje no Brasil de medicamentos. Uma patente é responsável por 90% do dinheiro de que uma universidade ganha no Brasil, a USP. A USP desenvolveu um medicamento aí, exatamente, entendeu? Então, assim como ela, existem outras patentes também em outras ICTs, em outras pequenas empresas. A patente, gente, a gente tem que desmistificar mesmo. É um documento que, na pior das hipóteses, você vai dar a cara para o mundo. As pessoas vão pesquisar sobre aquilo ali. A gente está vendo esse exemplo aí do Covid. É todo mundo atrás de ventilador, impressão 3D, entendeu? Então vocês percebam a valiosa informação que é esse conhecimento em propriedade intelectual. Deixa eu te fazer duas perguntas em uma. Você tá perdido, porque as pessoas estão perguntando aqui e eu vou só repassando. Manda bala, o que a gente souber, meu amigo, é uma satisfação. Vamos lá. Primeira coisa. Qual a importância da busca prévia antes de depositar uma patente? Essa é uma pergunta. E aí você emenda com uma outra pergunta que quando se trabalha, se você pode publicar um resumo, apresentar um trabalho relacionado à tecnologia de um evento, simpósio, encontro de iniciação científica, congresso, reunião anual, se você pode fazer isso. Show, show. Vamos lá. A importância da busca prévia. Eu gosto de dar exemplos, porque para mim a melhor forma de elucidar conceitos é com exemplos. Você está desenvolvendo uma determinada tecnologia, está lá super empolgado. Desenvolvi aqui uma nova produção de uma cerveja artesanal, da galáxia e tal, sabor maravilhoso, processo rápido, custo barato. Aí você não faz a busca e você vai e deposita aquela composição. Cerveja é uma composição. Meu amigo, quem é que não garante que essa cerveja já existe lá na Índia, já existe nos Estados Unidos, já existe aqui na Argentina? Então, a importância da busca prévia é essa. Você tem que fazer uma busca prévia. Eu costumo dizer que na escrita da redação da patente, a parte mais importante é o estudo de prospecção tecnológica. Porque escrever uma patente é igual a, digamos assim, comparativamente, você está terminando sua faculdade, você está terminando seu mestrado. É um conjunto de regras que você vai seguir. Margem assim, lista de figura depois do texto, no final um quadro reivindicatório. O que vem antes do caracterizado por é aquilo que já existe. O que vem depois é o que você está querendo inventar. Isso é tranquilo, mas você tem que saber se aquela sua tecnologia
ela não já existe em outro país. Porque isso vai ser pesquisado pelo INPI. Tá certo? Qual foi a outra pergunta, Martins? A outra pergunta foi, acho que você estava, que foi a importância Da busca. da busca, e a outra foi se as pessoas podem apresentar um trabalho, Sim, resumo, podem. Naturalmente. antes de depositar a patente. Você veja só, a nossa legislação, ela é tão boa. Tem gente que vive falando mal do Brasil, né? Eu não curto essa vibe, não. A gente tem um dispositivo aqui chamado artigo de graça. O que é isso? Período de graça. O que é isso? Você, depois de divulgar aquele seu invento, você tem até 1 ano para escrever a sua patente e depositar. Então, beleza. Foi para a foi para a SBPC semana passada lá em Natal. Divulgou o seu resumo. Beleza, meu amigo. Escreva a sua patente, viu? Você tem aí 358 dias para depositar. Porque se você não escrever, aí quando o INPI for lá pesquisar, primeira coisa que o pesquisador nacional faz, Martins já postou uma patente. Eu vou entrar no Lattes do Martins e vou ver lá. Vamos ver, esse pesquisador aqui, vamos ver se ele entende a LPI. Porque a gente entende que quem escreve patente tem que entender a LPI. Não tem outro caminho. Então eu vou lá para o Lattes do Martins e vejo. Realmente, Martins publicou isso aqui, mas faz 5 meses. Que, no caso, não tem como 5 meses por causa dos 18 meses de sigilo, né? Mas eu vejo de Martins publicou isso aqui há 3 anos e meio, mas faz 3 anos que ele depositou a patente. Então, beleza. Ou seja, a sua própria divulgação, Martins, pode atrapalhar o requisito da novidade. E tem gente que faz isso, viu? Tem gente que chega para conversar com a gente. Eu desenvolvi ali uma máquina que vai trabalhar com reciclagem de material. Aí eu começo a conversar, né? Aí o cara já divulgou isso aí há 4, 5 anos. Já deu entrevista, entendeu? Então a patente, gente, tem essas outra nuances. coisa importante que você falou agora, que foi a entrevista. Até a entrevista entra nessa busca de anterioridade de graça do INPI. Você vai para o YouTube hoje, você pega a sua declaração, esses resumos aí, Congresso Brasileiro de Química, Sociedade Brasileira de Farmacologia, Congresso de Química Farmacêutica, você publica isso naturalmente, submete artigo, você pode submeter seu artigo naturalmente. Agora, antes disso, lembre-se de conversar com a Sintec aqui da UFES, com o NIT das universidades, porque eles sabem toda essa orientação e eles vão dar um norte para você sobre esses trâmites. Hélio, tá impressionante aqui a quantidade de perguntas, mas a gente ainda vai ter uma segunda parte com o Pedro. A gente já está com o nosso tempinho estourado. Eu queria que você comentasse. Aqui, pode ter certeza, viu? Eu queria que você comentasse sobre mais um item, por favor, que é um item que eu acho que é muito importante. Vamos lá, meu amigo. Que é o seguinte. Para a gente finalizar, muito se fala de quebra de patente. Eu queria que você explicasse para os nossos participantes se esse termo é correto, se não, qual o termo correto, e se já está previsto algo na nossa legislação brasileira. Acho que isso é muito importante. Eu queria pedir a todos que continuam nos assistindo, a gente vai mudar para o Pedro logo em seguida, mas vocês podem enviar todas as suas perguntas para o Hélio, que o Hélio, com essa forma didática, ele vai continuar obrigado aí, para os vocês, amigos aí, colegas participando, mesmo fora da live. Preciso lá do Rio. Existe esse negócio de quebra de patente ou é licenciamento compulsório? Martins, eu gosto muito de usar da retórica, entendeu? Eu acho que com esses exemplos, a gente acaba trazendo a importância. A gente tem que imaginar que a gente está aqui num direito muito peculiar, um direito de propriedade intelectual. Para que surge esse direito? Esse direito ele surge para premiar a mente criadora. Então você não pode imaginar que de uma hora para outra, o termo não é quebra de patente. O termo é licenciamento compulsório. Então você tem que imaginar que isso não é bacana para um país. É como se você estivesse falando para as pessoas do mundo todo, olha só, não adianta entrar e fazer comércio no Brasil, porque o Brasil não respeita as regras. Existem regras internacionais.
TRIPS, Convenção de Berna. Então, ou seja, por volta de 1994, foi criado o TRIPS e ele chegou e disse para cada país, olha só, vocês vão participar, mas todo mundo tem que tomar esse cuidado com a proteção da propriedade intelectual. Então, ou seja, existe ainda um complicador maior. As pessoas vendem esse peixe de que licença compulsória, quebra de medicamentos, quebra de patentes, vai trazer acesso a medicamentos. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Imagine que é descoberta uma vacina para o Covid-19. Gente, produção de vacina é algo extremamente tecnológico. Aí o Brasil não conseguiu ali fazer uma negociação amigável com a empresa. Existe esse dispositivo na nossa lei e ele vai e pede uma licença compulsória desse medicamento. O que é isso? Ele está dizendo que aquela patente ali não serve para nada. Qualquer empresa pode copiar aquele produto. Aí qual é o problema? Você pode ter acesso a produtos que não tenham segurança e eficácia clínica. Aquele país que desenvolveu a vacina, que a vacina ela vai ser desenvolvida, mas a gente só vai saber se ela vai funcionar daqui a 2, 3, 4 anos que ela estiver sendo comercializada. Entendeu? Aí aquele país que ainda está fazendo estudo clínico, ele não vai vir nem fazer estudo clínico aqui no Brasil. Porque a gente tem que imaginar, pessoal, que a inovação ela é uma roda e que ela se autoalimenta. Ou seja, você ao desenvolver determinados produtos e processos que resolvem problemas da sociedade, você tem como recompensa o privilégio patentário. Ou seja, a exclusividade para somente você produzir aquele produto ou processo. E isso é grave, viu, Martins? Alguns países entram com essa licença compulsória, achando que resolveu, isso dá um problema lá na OMC, lá vem retaliação. A gente está vendo aí como é que está acontecendo as coisas, pessoal. A China tem respirador pulmonar e só está vendendo para quem ela quer. Então, propriedade intelectual é isso. É o conhecimento e saber valorizar esse conhecimento e protegê-lo da forma adequada. Fantástico, Hélio. Extremamente didático. Eu acho que é exemplo da live que a gente teve com o Domingos na semana passada. Provavelmente eu acho que a gente vai ter a continuidade dessa live. Eu queria te agradecer demais. A gente ainda vai conversar com o Pedro sobre valoração e transferência de tecnologia na continuidade. Mas eu queria que você finalizasse aí, desse boa noite a todos os participantes, para a gente continuar com o próximo palestrante, que é o Pedro Mendes. Com certeza, Martins. Muito obrigado pelo convite aí. Obrigado aqui ao pessoal que participou, colegas, amigos aqui de Sergipe, pessoal da UFES, do IFE, os amigos e colegas do INPI aqui participando, pessoal da minha família também. Martins, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Eu sei as pestanas que você tem queimado aí para conseguir fazer esse trabalho. A gente sabe que é assim mesmo, entendeu? A gente conversa muito. Todo mundo hoje quer entrar no Google, né? E saber as coisas em 1, 2 minutos. E a gente sabe que não é por aí. Então eu só tenho a agradecer e dizer que contem comigo, precisando aí, e que venha as nossas próximas lives. Um grande abraço aí, parabéns a você. Boa noite. Vou continuar aqui assistindo o Pedro e você, viu, meu amigo? Tamo junto. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado a todos que ouviram. Peço desculpas para as perguntas que não foram respondidas ainda, mas procurem o Hélio, procurem a Sintec, que a gente está aqui para poder responder. Estou vendo aqui que o Edu, lá do INPI Nordeste, também entrou aqui, hein? O Eduardo. Hein? É, o Benfica. Esse cara está fazendo um trabalho lá em Recife, rapaz. Sensacional, meu amigo. Beleza, obrigado, Hélio. Vou chamar o Pedro aqui Valeu, agora. Meu amigo. Um grande abraço. Tamo junto. Vamos lá, pode chamar. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal. A gente vai dar continuidade agora aqui à live. Hoje a gente vai ter a presença do Pedro Mendes. Ele é aluno do programa de pós-graduação em propriedade intelectual da Universidade Federal de Sergipe. E a gente vai falar com ele um pouco sobre valoração de tecnologia
e sobre transferência de tecnologia. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, professor? Que ótimo, que bom. Estou vendo aí sua animação. O Hélio está agradecendo a gente. Valeu, Hélio. Tamo Massa a junto. fala dele. Massa, foi bem legal mesmo. Vamos lá. Pedro, quando a gente fala em valoração de tecnologia ou fala em propriedade intelectual, sempre paira uma dúvida para a gente. Qual o melhor modelo de negociação? Qual o preço mínimo para comercialização? Como é que eu posso ganhar com licenciamento ou exploração comercial de uma determinada tecnologia? E aí, vendo um pouco do que o Hélio falou sobre patentes, requisitos de patentes, que ele falou da importância da busca de anterioridade e da prospecção tecnológica quando você vai fazer o desenvolvimento de uma nova tecnologia. A gente teve uma pergunta também sobre a opinião preliminar do INPI, também uma pergunta bem interessante. Como é que eu posso aplicar os conceitos de valoração de tecnologia, uma vez que o projeto, vamos pensar num projeto, ele ainda se encontra em sua fase inicial. Ele ainda não está com uma tecnologia desenvolvida. Ele ainda está numa fase inicial. Como é que a gente pode valorar esse projeto? Bom, eu diria que o grande que nesse quesito seria identificar realmente o nicho de mercado. Ter ideia de que aquela tecnologia vai ser entronizada para um público consumidor. Então, você tem que conhecer desse nicho ao qual você está tentando adentrar e, a partir de então, buscar tecnologias similares, a menos que a sua seja inédita, para poder ter ideia de que método de valoração utilizar. Temos os mais complexos e os de baixa complexidade. Quando é que eu preciso efetivamente valorar uma patente, uma tecnologia? Em que momento é que eu preciso fazer isso? Ok. O ideal é que você tenha de imediato um potencial parceiro, porque a valoração muda de parceiro para parceiro. Uns querem a tecnologia pura e simplesmente e repassar para o seu público consumidor, desde que ele já esteja inserido no mercado, e outros querem a sua tecnologia para complementar uma determinada plataforma. E aí, dependendo do seu tipo de parceiro, você tem N possibilidades de valorar. E a partir de então, você pode dar o pontapé inicial para essa situação. A gente sabe, e você sabe isso no desenvolvimento de sua tese, pelo que a gente já pôde ter percebido, que não existe na literatura uma única forma de valorar tecnologia que consiga abranger o cenário interno, aspectos externos, de uma forma geral. Uhum. Quais métodos de valoração daqueles que você tem trabalhado mais ajuda as instituições de pesquisa nessa questão de valorar e negociar as tecnologias? Ok. Nas grandes ICTs, as quais eu conheci, graças a Deus, a exemplo da Unicamp, USP, UFMG, Paraná e Rio Grande do Sul, eles aplicam em 4 dessas o mix de 2 métodos: o custo de reprodução e os padrões da indústria. Custo de reprodução da tecnologia e os padrões da indústria. Então, eles analisam o quanto custou para produzir aquela determinada tecnologia, seja ela qual for, e para isso precisam de dados, né? E é bom que os pesquisadores, os inventores das ICTs tenham em mente
os custos que são oriundos do desenvolvimento da tecnologia, e isso inclui também pagamentos de bolsas, ainda que não saia do bolso da instituição, mas isso é catalogado em função do cálculo do valor da tecnologia, e também analisam os padrões adotados pelas indústrias, no que tange ao desenvolvimento da tecnologia e comercialização. E aí fazem uma busca de similares para tal e fazem um mix disso, desses dois métodos, para poder chegar a um valor aproximado, tanto da tecnologia em si, como posteriormente do cálculo de royalties. Especificamente... Não, eu queria puxar a sardinha um pouco para o meu lado agora. Eu queria puxar a sardinha um pouco para o lado da UFES. Vamos lá. Você falou aí de grandes universidades. Certo. Eu sei que você teve a oportunidade de USP, UFMG, Unicamp, Paraná, Rio Grande do Sul, mas dentre esses métodos, quais aqueles que você acha que se adequa a instituições, não necessariamente a UFES, que não tenham no seu entorno um grande parque industrial, a exemplo das cidades ou das instituições que você falou? Eu diria que a utilização desse mix... E aí, um momento, tem uma pergunta aqui que pode te ajudar nisso, aqui. Se essas universidades que você visitou, que você está citando, se elas possuem algum padrão, uma planilha para que os pesquisadores possam inserir os custos das pesquisas? Checklist. A maioria delas utilizam checklist. E aí cada instituição tem o seu checklist específico. Certo. Pode continuar. Ok. Agora, voltando para a pergunta anterior, a utilização desses dois métodos, custo de reprodução e padrões da indústria, é de baixa complexidade, por isso é o mais utilizado. Então, você tem os dados, desde que catalogados, e tem N possibilidades de bases de dados para poder achar dados pertinentes a tecnologias similares para utilizar o método de padrões da indústria. Tratando dessas instituições que eu visitei, especificamente a UFMG, eles têm um método próprio, porém baseado em fluxo de caixa descontado. E aí é um método mais robusto, mais avançado, que demanda um pouco mais de tempo para poder ser utilizado, na média de 1 mês, para fazer uma valoração com a utilização desse método, mas que ele dá resultado mais aproximado do real. E aí precisa de um pouquinho mais de informações, mas é um método fantástico. E essa é a única instituição dessas 5 que eu visitei que difere. As outras utilizam os métodos que eu já citei, custo de reprodução e padrões da indústria, pela facilidade de utilização em si. Tenho 2 perguntas aqui para você, que é se esse modelo do custo de reprodução tem relação com o método de caixa. E a outra pergunta é da professora Renata, se esses métodos servem para qualquer tipo de inovação. E a pergunta anterior foi da Jéssica Campos. Certo. Não tem a ver com o método de caixa. Aí são métodos já consagrados e utilizados não só pelas ICTs, mas por toda e qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse em lançar algo no mercado, por exemplo. Qual é a diferença do custo de reprodução e o método de caixa? A diferença básica. A diferença básica, o método de caixa, você traz para o presente algo ou valor oferido que você pretende ter lá no futuro. Então, a diferença é essa. O custo de reprodução é catalogar os dados que você tem para poder ter uma estimativa de valor em si. Agora, me repete a pergunta da professora. A outra pergunta é, se os 2 métodos que você viu nas universidades, se eles servem para qualquer tipo de inovação? Sim, desde que feitas as devidas adaptações, é claro. Primeiro você tem que ter dados,
E, para os padrões da indústria, você tem que buscar os dados referentes a cada nicho que você queira oferir negócio. No caso da tecnologia desenvolvida. Se for um farmacêutica, produto farmacêutico, você vai buscar dados das indústrias farmacêuticas. Se for automotiva, da mesma forma. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro desse cenário. Você teve a oportunidade, a gente falou da valoração, queria que você falasse um pouquinho, a gente ainda tem 10 minutos de live, 9 minutos e pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho da negociação. Você teve a oportunidade de participar de uma negociação de tecnologia durante essas visitas, ou foi depois, eu não me recordo, mas você teve a oportunidade de participar de uma negociação. O que é que você tem de experiência dessa negociação que você poderia trazer do que você observou para as ICTs daqui do Estado? Olha, eu diria que a negociação, a depender da tecnologia e do nicho de mercado que se pretende atingir com essa tecnologia, é algo bem complicado. É uma coisa tensa de vivenciar, pelo menos na que eu presenciei, e é um embate jurídico de verdade. Quantas pessoas estavam participando? Da ICT, quantas pessoas? 3, um responsável pela transferência de tecnologia, o outro responsável pelo departamento jurídico, o terceiro eu não lembro quem era, nem de que departamento era responsável. E da empresa? E da empresa, dois advogados. E o embate foi sério. Primeiro, com relação... Pode falar. O embate foi sério com relação aos pontos do contrato, no que tange ao licenciamento, e sobre valores. Taxa de royalties, especificamente. Um queria 7,5, o outro só queria 5, depois caiu para 4, no ponto crítico da conversa, findou em 5,2. E como é que você teve a oportunidade de ver como esses percentuais eles são definidos? Qual a base que a ICT utilizou para poder definir e qual a base, se você teve acesso, que a empresa utilizou para poder reduzir esse valor? Claro que eu sei que a empresa vai querer o menor valor possível dentro daquilo que ela pode pagar. E a universidade, obviamente, também vai querer o maior valor possível dentro daquilo que ela pode receber e que ela considera justo pela valoração de tecnologia realizada. Como é que surgem esses valores? A gente sabe que existem muitos desses valores já estão estipulados por áreas. Você já tem um range, já tem uma faixa aí que você trabalha. Mas como é que foi feito isso lá? Dentro da negociação, a gente tem que considerar alguns fatores específicos. O primeiro deles é o tamanho do mercado. Aí, seguido pelo grau de inovação da tecnologia, tem que ter ideia se essa tecnologia vai ser exclusiva ou não, quanto ao licenciamento, e também o nível geográfico de proteção. Se é nacional, se é internacional. Esses já são 4 itens importantes que envolvem a negociação propriamente dita. No caso da negociação... Pois não. Pode falar. No caso da negociação ao qual eu presenciei, com certeza ambas as partes já vêm com um valor específico em mente, mas tem uma margem de tolerância para a negociação. E é aí que rola um embate. É aí que o negócio se torna uma verdadeira queda de braço. Pelo que eu pude presenciar, a tecnologia realmente era muito boa. E a empresa em si estava muito empenhada em conseguir essa tecnologia. Tanto é que mandou de cara 2 advogados para voltar com o negócio já assinado. Eu diria que
para o nível de mercado ao qual ela queria adentrar com essa tecnologia, no caso era a agricultura, deveria ser algo muito bom. Considerando os valores de royalties no cenário de mercado atual, a gente tem 15 áreas principais no mercado, que vão do setor automotivo a telecomunicações. Isso varia da tecnologia. Isso inclui também alimentos, produtos para a saúde e tantas outras tecnologias pertinentes. E todas elas têm uma taxa mínima e máxima de royalties permitidas pelo mercado. E nunca, nenhuma delas, pelo menos nesses últimos 15 anos, passou de 8% numa negociação. Pedro, tem uma pergunta aqui da Jéssica Campos de novo. Esses valores dos royalties que você está falando para a gente é fantástico e é bom a gente saber que nenhuma negociação ultrapassou os 8%. Mas tinha uma pergunta aqui bem interessante da Jéssica, que ela pergunta assim: essas universidades, eu acho que essa, Pedro, também vai ser a nossa última pergunta, porque Ju me ensinou aqui nas lives, aí eu ver o tempo aqui, eu estou vendo aqui que nós estamos com 56 minutos e 15 segundos, então daqui a pouco a gente tem que finalizar a live, mas eu queria que antes você respondesse a pergunta da Jéssica, que ela pergunta assim: essas universidades que você realizou, eles realizam a valoração de todas as patentes ou somente daquelas que eles vão negociar a transferência de tecnologia? Somente as que vão ser negociadas. Somente as que vão ser negociadas. Imagina a Unicamp negociou, valorando toda tecnologia nova. A USP. É inviável. É mesmo. Pedro, a gente já está com 57 minutos de live, eu estou vendo aqui. Certo. Eu queria que você me dissesse qual a sua mensagem final para os participantes da live. Eu gostaria de agradecer a todos, especialmente ao senhor pelo convite. Propriedade intelectual é uma área interessantíssima, independente da vertente ao qual você esteja estudando. Especificamente sobre valoração, é muito legal, tem muita matemática, muita economia envolvida, muitos conceitos que eu não conhecia, hoje eu tenho aqui na cabeça. Agora é tocar o barco para frente. Empolguem-se, para os que ainda não conhecem, empolguem-se sobre propriedade intelectual, venham para cá para o nosso departamento, que é massa. Eu é que agradeço, Pedro. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua disposição em estar com a gente. Eu agradeço ao Hélio também pela presença inicial. Agradeço a todos que ficaram aqui com a gente durante esse tempo, essa live. Queria agradecer a todos que fazem parte do Cintec, a Laís, idealizadora do Hackeando Instagram, juntamente com o Rodrigo, com Maria, com Jonathan, com Chico, com Mike, com Jonathan, toda a equipe do Cintec, e a todos que fazem parte do ecossistema de inovação do Estado de Sergipe, do movimento do Inova Mais Sergipe. Logo mais, continuando aqui, a gente vai ter uma outra live com o Roger Barros e com o José Hélio. Roger, coordenador do Inova Mais, o Zé Hélio, analista do Sebrae, no Instagram do Fanese. Pessoal, se vocês quiserem mais inovação, certamente é lá. Boa noite a todos, obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau.